E para dar início a essa palestra, eu quero convidar aqui o palco para comigo, também com a salva de palmas de vocês, né? O professor Paulo Ferreira. Cadê as palmas, minha gente? Que economia de palma é essa? O Paulo, que é mestrando, fundador da banda de música Sons de Aratanha, o SOARTE, maestro da banda Sinfonia de Maracanaú e maestro do projeto Academia Sinfônica do PECEM, o ASPEM. É mestrando em música, interpretação musical pela Universidade Federal da Bahia. E o Paulo mostrará nessa palestra como a música tem transformação e tem transformado a sua vida e de todos os jovens que tem ensinado. Aprendemos mais sobre a relevância e o papel social da arte e de como podemos tirar várias lições que podem ser aplicadas de maneira integral. Então, cadê a salva de palmas do Paulo? Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, fico muito feliz em estar aqui falando com vocês. Agradeço ao projeto Oficinas da Vila, toda a direção, por fazer esse momento tão importante. A música é uma coisa muito legal na vida de todo mundo. Então, vou falar um pouquinho com vocês sobre o que isso aconteceu na minha vida e na vida das pessoas que eu também tenho contato. Então, primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: quem já ouviu falar da palavra essencial? Isso, levanta a mão quem já viu essa palavra. Show. A palavra essencial é uma palavra que a gente escutou muito, né, ultimamente na pandemia, essencial e tal. E a palavra essencial, o dicionário, ele diz que é aquilo que não pode ser, deixar de ser feito, aquilo que é imprescindível, né? A gente imagina logo, essencial. O que é essencial para o ser humano? Água, a gente precisa de alimento, né? A gente precisa de várias coisas. Só que aí vem uma questão. Se essencial é só água e essas coisas, quem é que consegue, por exemplo, viver sem escutar uma música legal? Quem é que consegue viver, por exemplo, sem assistir um filme, né? Quem assistir um desenho animado, bem feito? Aí vem o seguinte: se essencial é só aquelas coisas, e o que é essa outra coisa? Aí que vem a arte. A arte, ela é justamente isso. Quando a gente tem necessidade de colocar beleza nas coisas que a gente acha que é essencial. Quem aqui, por exemplo, gosta de comer pão? Todo mundo gosta, né? Eu gosto demais. Vocês já foram alguma vez numa padaria assim que tem aqueles montes de pães bem bonitos assim? Mas aí eu pergunto a vocês, a função do pão não é matar nossa fome? Mas por que o padeiro ele faz o pão com tanto capricho? Porque, pessoal, a gente não consegue fazer as coisas assim de qualquer jeito. Às vezes a gente faz, mas no geral a gente quer caprichar. E a arte começa aí. Quando você faz uma coisa que é o essencial, entre aspas, né? E você começa a caprichar, você começa a imprimir beleza, você já está se tornando, de certa forma, um artista. Certo? Já começa por aí. Por exemplo, aquelas pessoas, artesãos que fazem bancos, né, cadeiras. Se você for numa casa do artesão, não vai ter ali 10 cadeiras do mesmo jeito, não. Ele faz de um jeito, depois faz de outro. Quando vai fazer um pássaro, cada vez é diferente. Tá bom? Então, isso tudo é um convite para a gente lembrar que a gente gosta de beleza. Por exemplo, quando vocês vieram para cá hoje, não vou dizer às crianças que elas vieram de farda, né? Mas vocês escolheram uma roupa para vir para cá, não foi? Tem alguns que estão de preto, outros estão de azul. Mas aí, se a camisa, a nossa camisa, a função dela é nos vestir, às vezes aquecer, às vezes só deixar você mais confortável. Você tem camisa só de uma cor em casa? Quem tem camisa só de uma cor em casa aqui? Algumas pessoas têm, mas é mais incomum, né? A gente tem camisa. Quem tem camisa aqui de várias cores diferentes? Eu tenho de várias cores. E por quê? Porque a gente gosta, né? A gente gosta de contemplar as coisas belas. Quando a gente vai escolher uma fruta, a gente escolhe aquela ali que agrada mais para a gente, certo? Então é isso, tudo isso... eu vou me sentar um pouquinho, com licença. Tudo isso nos convida a pensar que a arte, ela está em todas as coisas. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que as coisas não estão só na utilidade do dia a dia. Aí eu queria aproveitar agora para contar um pouquinho da minha própria história, certo? Como é que eu comecei na música? Eu era bem jovem, acho que tinha 10 anos na época, acho que a idade de alguns de vocês, nunca tinha tocado um instrumento musical, não sabia nem o que era. Eu achava que eu nunca ia conseguir, pessoal. Errado, eu pensava errado nessa época. Meu irmão colocou meus dedos no instrumento e aconteceu uma mágica.
eu soprei aquele instrumento e saiu uma nota muito bonita. E eu comecei a perceber, acho que eu consigo fazer isso. Eu morava na época em Capistrano, no interior, e eu peguei esse instrumento, que era uma flautazinha doce, que foi comprada dentro de um xilito. Não era uma flauta bonita como os meninos têm aqui, uma flauta Yamaha, né? Era uma flauta que veio dentro de um xilito. Só que o que eu fiz? Não vou estudar não, essa flauta é de xilito. Não, eu aproveitei essa flauta, estudei o máximo que podia, aprendi todas as músicas que tinha na folhinha, e o meu sonho era ter aula com um professor, como vocês têm aqui no projeto. Quando eu descobri que ia ter aula de música e era na minha escola, o que eu fiz? Me matriculei no mesmo dia. Na verdade, eu fiz uma coisa assim, eu nem pedi meu pai, mas depois, quando eu disse o que era, ele disse, não, filho, pode ir, aula de música é bom demais. O que acontece, pessoal? Dessa aula de música, dessa oportunidade com a flauta doce, eu aproveitei ao máximo, não subestimei. E aconteceu que mais na frente, eu fui aprendendo outros instrumentos e aconteceu que eu estudava todo dia, apareceu uma oportunidade para levar 4 jovens para estudar música num conservatório na França. Aí eu pensei, vixe, estudar na França, será que dá certo para mim? Eu não sabia se ia dar certo, mas o que eu fiz? Eu me preparei, aproveitei. Pedi ajuda ao meu professor, vou estudar. E aconteceu que eu me inscrevi nessa oportunidade e, inicialmente, eu não tinha sido selecionado, mas eu fiquei no primeiro da lista para ir depois, eu não sabia, né? Comecei a estudar mais ainda, não desisti. Quando foi no outro ano, em julho, eu recebi a notícia que eu tinha sido selecionado para estudar no conservatório lá na França. E eu pensei, deu certinho, porque eu já estava me preparando, eu não deixei de me preparar. E eu nunca tinha saído do Ceará, nunca tinha andado de avião. E tive essa oportunidade de morar na França durante 1 ano. Aprendi a falar francês, conheci outra cultura, enfrentei muitas dificuldades. E o que eu queria falar para vocês é o seguinte, pessoal, vocês têm que aproveitar as oportunidades, porque a gente não sabe. Às vezes é uma aula de música que você está vindo aqui, aula de violão, mas você não sabe que lá na frente você está se preparando para algo que pode mudar a sua vida. Eu dou aula de música, quando eu voltei da França, eu fundei um projeto lá em Pacatuba, chamado Centro Cultural Sons da Aratanha, justamente para mostrar, para dar oportunidade para crianças, a mesma oportunidade que eu tive, mostrar para elas. E quando a gente faz uma aula de música, quando a gente faz uma aula de violão, a gente está aprendendo, não é só tocar um instrumento. A gente está aprendendo que não é porque eu não consigo fazer uma coisa agora, que eu não posso me esforçar e conseguir mais para frente. A gente está aprendendo a superar nossas dificuldades. Quando você tenta ser bom em alguma coisa, o fato de você tentar, isso já está te tornando uma pessoa melhor. Porque você chega assim na aula de violão, não consegui hoje. Aí o professor fala, não, você vai conseguir. Vamos se esforçar. Ele aprende que aquilo que eu não consigo fazer hoje, eu posso conseguir fazer mais para frente. E isso vai te preparar para a vida, certo? É legal também você tocar umas músicas, né, que você gosta, música da igreja, música do desenho animado, você se sente feliz. Então, eu convido vocês, quem já está estudando música e quem não tentou ainda, tente, certo? Porque eu sempre digo para os meus alunos, é tentando que se consegue, certo? Que se consegue. E depois que você conseguir, aperfeiçoe, que você vai chegar um dia a dominar aquilo, tá bom? Assim como a música mudou minha vida, eu venho de origem bem humilde, e hoje eu posso assim, falar com muita alegria que eu já conheci 3 países, já fui para a França, Itália e Portugal, por conta da música, vocês também podem conseguir, certo? Eu também falo para os pais, não subestimem os filhos de vocês. Dê oportunidade a eles, porque a gente só vai gostar das coisas se a gente souber o que é. Antes eu não gostava de tocar flauta transversal, que é o instrumento que eu toco, que está aqui, porque eu não sabia nem o que era. Depois eu fui conhecendo, tá bom? Então, eu agradeço pela oportunidade de falar aqui para vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da minha história, eu tenho um Instagram chamado pauloferreira.dc. E lá eu mostro aos meus alunos o trabalho que eu faço. E mais uma vez eu falo para vocês, não desistam, não se subestimem. Vocês são capazes de grandes coisas, grandes coisas. E isso só depende da oportunidade que a gente agarra. Na vida, pessoal, isso eu tenho certeza absoluta. Todo mundo tem pelo menos uma grande oportunidade na vida. Tem alguns que têm sorte, que tem até mais, 2 ou 3. A diferença é que alguns estão se preparando.
para quando essa oportunidade aparecer, agarrar. Certo? É isso, é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Bom dia. Cadê as palmas, minha gente? Mas peraí, você acha que sair daqui sem mostrar para as pessoas como é que toca esse instrumento, vocês acham? Quem quer ouvir como é que toca uma flauta transversa, levanta a mão aí. Quem gosta de sanduíche de queijo, levanta a mão aí. Quem gosta de ir para a praia, levanta a mão aí. Quem gosta de fazer xixi nas calças, levanta a mão aí. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas vamos agora ouvir como é que sai o som de uma flauta transversa. Que é transversal a boca que toca. Ó assim, ó. Onde é que eu boto o mico? Aqui? Esse instrumento aqui, pessoal, para tocar, eu tenho que soprar num bocal que chama de embocadura livre. Ele não tem um apito. Se eu só soprar assim, ó, não sai nada. Então, tem uma técnicazinha especial que a gente sopra assim. Que é quando ele botar os beiços na bicha para poder sair o vento. É assim, ó. Eu vou tocar uma música que eu acho que todas as crianças aqui vão conhecer. Vamos lá. Vamos ver aí quem conhece. Vocês gostaram? Quem gostou, bate palma aí! Vou tocar mais uma esse mesmo tema, só que um pouquinho mais... Vê quem conhece agora essa, ó. Sobe só um pouquinho o microfone. Quem gostou, bate palma aí! Ele sabe ou não sabe tocar? Quem acha que ele toca bem, levanta o pé. O pé, minha gente. Pelo amor de Deus, você não sabe nem o que é o pé, a mão é uma coisa. Pessoal, só deixar registrado que eu comecei tocando flauta doce e violão, certo? E hoje eu toco esse instrumento chamado flauta transversal, que é um instrumento que toca em todas as orquestras e bandas sinfônicas do mundo, tá bom? Agora, em janeiro, eu fui convidado para tocar numa orquestra sinfônica lá em São Paulo por conta desse instrumento. Eles vão pagar tudo, passagem, alimentação, hotel, tudo. E começou na flauta doce, um projeto como o de vocês aqui. O professor faz um excelente trabalho. Então, vocês também podem fazer isso e muito mais. Tudo que vocês quiserem fazer. É isso. Obrigada. Cadê as palmas do professor?